Olá pessoal, eu aqui novamente estou fazendo mais um encontro, promovendo mais um encontro de bate-papo sobre experiências das pessoas que estiveram aqui nas consagrações de rituais aqui no Espaço Vila da Cura e com uma convidada muito querida, a Fabiana, que ela já entrou, e eu vou iniciar essa conversa, assim como eu iniciei a de ontem, com mantras, de forma que Oi, Terezinha, de forma que o ritual, assim como essa conversa, estejam bem ancorados para que tudo sempre flua na mais perfeita tranquilidade. Esse barulho é do avião, é normal ele aparecer por aqui, ainda mais esse horário, mas tudo bem. Eu vou fechar as luzes e... Oi, querida. Eu vou fechar as luzes e aí primeiro vocês vão ver um breu, né, até eu acender a chama do braseiro, mas já o braseiro vai pegar e a gente inicia o processo desse ancoramento do trabalho. Tô aqui ainda, não se preocupe. Cadê? Olá para quem está chegando, vou iniciar aqui o trabalho de ancoramento com um ritual de fogo. Ao final dos mantras, você busca se conectar com a chama, com o que ela tem para dizer para você. Esse fogo do Agnihotra, ele tem uma grande capacidade de entrar em contato com uma região nossa muito importante, que é conhecida como Sadakapita, que é o fogo do nosso discernimento. E quanto mais ancorados nesse fogo, mais clareza mental nós temos para lidar com as situações do nosso dia a dia. Vamos lá. Bhu swaha agnaye idanna mama bhuva swaha vayave idanna mama swaswaha suryaya idanna mama bhurbhuva swaswaha prajapataye idanna mama bhu swaha agnaye idanna mama bhuva swaha vayave idanna mama swaswaha suryaya idanna mama bhurbhuva swaswaha prajapataye idanna mama bhu swaha agnaye idanna mama bhuva swaha vayave idanna mama swaswaha suryaya idanna mama bhurbhuva swaswaha prajapataye idanna mama bhu swaha agnaye idanna mama bhuva swaha vayave idanna mama swaswaha suryaya idanna mama bhurbhuva swaswaha prajapataye idanna mama bhu swaha agnaye idanna mama bhuva swaha vayave idanna mama swaswaha
Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama Bhu swaha Agnaye idanna mama Bhuvaswaha Vayave idanna mama Swaswaha Suryaya idanna mama Bhurbhuvasva swaha Prajapataye idanna mama. Em seguida eu vou fazer mais 8 repetições de um mantra muito proferido por Dr. Pillai, que é um mantra de bênção do nosso dia, bênção da nossa noite, bênção desse momento presente. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Om Lam Valai Madhurei Siddhaya Soma
Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha Amlam Velay Madurei Sidaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha Om Lam Velay Madure Sidaya Soma Sundara Rajati Rajaya Anurachaliswaraya Sadashivaya Baba Shri Shivaya Swaha. Satchan Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Shangham Sharanam Gacchami, Satchan Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Shangham Sharanam Gacchami, Satchan Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Sharanam Gacchami, Satcha Dharmam Shangham Sharanam Gacchami. Colocando algumas ervas de defumação. E vamos à nossa conversa de hoje. Vamos à nossa convidada, Fabiana. Tô só me deslocando aqui, só um instantinho. Tô me deslocando. Tô chegando. É porque eu tô tendo que ir de um ambiente para outro. Só um instantinho. Fabiana, acabei de fazer a chamada. Só aguardando ela entrar.
Oi! Olá, meu querido. Olá, querida. Como é que você tá? Estou bem, graças a Deus. Tá Apesar da dando pra me escutar correria. direitinho? Sim, você consegue me ouvir? Consigo, sim. É bom Pois, que o ritual do fogo é que a gente já vai se acalmando, né? Porque. sim, um dos objetivos é de estar tudo bem assentado, bem ancorado, tanto das energias daqui quanto das energias daí, para que a conversa flua sempre da melhor forma. e Isso. que, e que a gente possa dar o máximo de esclarecimento para as pessoas com Sim, relação ao tema principal, que é a consagração à ayahuasca e, no caso dessa live, a sua experiência com relação a essa consagração. sim. É, eu vou contar um pouco do meu processo, assim, até chegar na ayahuasca, né? Uhum. Ayahuasca, eu já tinha escutado falar, mas não tinha a menor curiosidade de conhecer, não tinha mesmo. Né? E por acaso cheguei num processo de depressão que eu não reconhecia como depressão, mas que era um processo que eu pedia todo dia para morrer, né? Eu só não tinha coragem de me matar, mas era e também não reconhecia que estava depressiva. E através de um amigo, também um irmão de caminhada, de espiritual, que é o meu amigo Márcio Paulino, que nós trabalhávamos junto, né, na escola templária do querido mestre Reginaldo. E através do Marco Paulino, com uma live com a irmã Núbia, ali do convento da Avenida da Universidade, né, ele me conhecia as terapias que ela trabalhava e quis conhecer as terapias. De lá fui encaminhada para a constelação familiar, que eu também não conhecia. E na minha primeira constelação, eu tive a honra e o presente divino de conhecer Davi e Antônia, né? Não sabia qual o trabalho que esse casal fazia. E eu acho que vocês nem sabem, mas no dia da minha constelação, a Antônia representou a minha filha no campo, né? E, e foi muito forte aí nesse dia, né? Essa constelação familiar. E daí eu quis conhecer o espaço Vila da Cura. Não sabia do que se tratava. Não sabia mesmo. E fui convidada por vocês a ir para uma cerimônia, para uma reunião, onde eu também não sabia como procedia, mas pela confiança, pela paz que vocês transmitem, pela tranquilidade, fui de boa. E minha primeira consagração de ayahuasca foi muito forte, muito profunda. Até porque eu não conhecia nada que me tirasse assim da minha zona de conforto, na verdade. Então, hoje eu digo com muita tranquilidade que naquele dia eu morri várias vezes e renasci de novo, porque foram vários processos, né? E no dia, né, no dia da minha primeira consagração, eu disse, meu Deus, eu nunca mais quero passar por isso, porque assim, você, hoje eu digo, né, hoje estou na minha quarta consagração, eu digo assim que mergulhar para dentro de si é um ato de muita coragem. E Total. cada vez que a gente consagra, a gente mergulha dentro da gente, né? Dentro do nosso inconsciente, dentro das nossas emoções, porque assim, outra coisa que eu descobri que nós carregamos várias bagagens na nossa vida, né? De sentimentos ruins, ou dores, ou dos bons e ruins. E eu percebi que eu carregava muita coisa. Minha bagagem era bem pesadona, de coisas desnecessárias. E cada mergulho desse que a gente dá, que a gente enxerga, olha para essa bagagem, você tem a coragem de dizer: eu não preciso mais disso na minha vida, para minha vida, né? Eu não preciso mais disso para minha vida. Então, eu tenho caminhado nesse sentido, enxergando, procurando enxergar o que é que eu preciso e o que eu não preciso.
né? E em busca da minha missão, né, nesse mundo, né, nessa experiência de vida. Entendi. E o que você sente que tem mudado na tua vida com relação a Fabiana antes de iniciar as consagrações e a Fabiana depois? Primeiro, assim, uma das respostas assim que eu tive que foram muito fortes foi na minha primeira, eu saí com uma mensagem, né, que primeiro tinha que ser eu, né, primeiro eu. Então, isso eu carrego para minha vida. Eu ancorei o primeiro eu, né, depois o próximo, né, a história do jogar a boia no naufrágio, né. Primeiro coloca em você e depois você tenta salvar os outros. Uhum. Trouxe também a questão dos medos, de saber lidar com os medos, né. Não é que a gente não tenha que ter medo, receio, mas a gente tem que também se reconhecer grande, né? Não é grande para passar por cima dos outros, mas se sente grande porque nós temos uma conexão, porque eu tenho uma conexão com o divino, com o sagrado, com o meu Deus, que me leva, que também está comigo. Eu não estou só, né? Eu não posso me sentir só, né? E um dos grandes presentes também que eu tive, né, numa das consagrações, foram curas de traumas que eu nem sabia que tinha, mas que isso reverberava na minha vida, que era desde o ventre da minha mãe. E eu consegui acessar esse trauma, né? E consegui ver minha mãe se descobrindo gestante de mim e, e se perguntando por que, como ela ia me criar, se ela tinha mais três, como ela ia me nutrir, Como eu né? vou dar conta, né? E eu tive a oportunidade de olhar para ela e dizer, minha mãezinha, tá tudo bem, muito obrigada, minha mãe, a senhora me deu o melhor que a senhora tinha, né? Isso tem me ajudado muito mesmo. Me faz mais segura, me faz mais forte, né? Me faz conectar mais com o divino, não ter medo de me conectar com o meu Deus, né? Porque também vem muito o processo não só do medo, das sombras que a gente se depara, mas o medo da nossa própria força, o medo da nossa própria luz. É verdade. Essa luz, assim, eu tenho algo que eu tenho muito que aprender ainda, sabe? Porque, assim, eu acho que quando a gente deixa as cascas saírem, né? Aí você vai ressurgindo o ser divino que nós somos, né? Porque Uhum. nós somos seres espirituais habitando um corpo físico, né? E, e você se reconhecer como um ser divino é algo, é algo incrível, né? E desafiar. E né, é incrível e é libertador, né? A gente não precisa de nada, a gente só precisa se reconhecer como ser espiritual, se respeitar, né? E saber que a gente habita esse corpo físico. Nós nem somos totalmente espirituais nem totalmente físicos, né? Matéria, né? Tem que Sim, haver o equilíbrio nesses dois corpos, né? sim. Que é justamente até um princípio da medicina chinesa, da, do fluido harmônico, da comunicação do céu e da terra, onde o homem se encontra no meio. Então, quanto Uhum, mais em equilíbrio com essa comunicação, melhor tudo vai andando na vida da gente. uhum. E falando em tudo ao nosso redor, como que você foi percebendo o seu ao redor se comportando desde a primeira consagração para cá? É, é assim, como eu me percebi no meu entorno, né? Nas coisas ao meu redor. Eu me percebi olhando mais, sabe? Não deixando as coisas irem do jeito que podia ser, ou as pessoas conduzindo, que eu também tenho como conduzir, né? Eu também sou líder, eu também tenho a minha posição, né? Então, eu faço parte também, né?
eu agora não me deixo mais solta, embora eu tenha muito ainda a resgatar, principalmente, né, eu sinto que ainda falta muito cura da criança, né? Uhum. Que nós temos uma criança aí que reivindica direto, né? A nossa criança interior, a nossa criança que ficou só, né? Ela busca muito. Então, eu sinto que eu ainda tenho que fazer, mas assim, eu já consigo me ver grande, porque eu acho que até eu passei 46 anos da minha vida sendo a criança, entendeu? Entendo. 46 anos. E através desse mergulho que eu estou me permitindo, eu estou deixando a adulta também fazer, né? Porque na verdade a criança está lá, Sim, lá no passado, né? Embora a gente tenha a criança aqui dentro da gente, a nossa criança. e as duas vão caminhando juntas. Sim, A nossa hora do nosso divertimento, assim como a nossa hora do trabalho, é, dos momentos de maior responsabilidade. sim. Porque outro problema é quando a gente suprime e deixa só a criança trabalhando, É, agindo, ou só o adulto agindo. Nas duas é, situações é problema certo. é verdade. É. E eu passei por essas fases, né? Só o adulto, só. É tanto que numa das minhas consagrações, eu acho que foi na quarta consagração, não, na terceira consagração, porque cada uma ela trouxe uma informação, né? Ela trouxe uma mensagem muito forte. E na terceira consagração, eu vi duas fotos minhas. Hum, Era a mesma foto, só que uma sorrindo e uma triste. Aí falava assim: essa que é você agora, a triste. E essa outra, não, aí essa que é você agora, qual delas você quer ser? Né? Então, eu acho que até isso a gente tem a oportunidade de escolher, né? Qual sim, pessoa, qual, qual pessoa você quer ser? Né? Você quer ser a chata, né? A pessoa triste, que transmite tristeza, né? Eu hoje eu quero escolher transmitir luz, paz, tranquilidade, amor, né? O amor universal, o amor divino. É isso que eu quero transmitir, que eu quero aprender. Na verdade, eu me sinto hoje, sim, uma criancinha nessa caminhada, mas eu me sinto também muito grande para decidir que eu quero, sim, continuar nessa caminhada, continuar aprendendo, continuar me permitindo a aprender a ser grande. sim. É como aquela metáfora também do lobo bom e do lobo mau. Qual que você vai alimentando ao longo do tempo. Uhum. É, É o que vai definir tudo. é verdade. E aí, justamente, a ayahuasca, ela tem essa grande capacidade de promover esse estado de expansão de consciência. E principalmente quando ela está alinhada com o recurso terapêutico, aí nós conseguimos ter um melhor norte de como agir diante das situações que são reveladas, que são mostradas, porque muitas vezes, isso por experiência de outras pessoas que eu tive contato, existe a possibilidade das pessoas entrarem em loopings de Sim, sessões a sessões, veem as mesmas questões, ou vão saltando de questões para outras questões, mas não para reorganizar aquela estrutura que foi é, apresentada. Não é, para discernir, não para aprofundar aquela é. questão. E nós utilizamos, no caso, para quem não conhece do recurso, do Agnihotra, é um recurso milenar de tradição védica, dentro do rol de terapias do Ayurveda, como principal ferramenta, como principal chave para facilitar o aprofundamento desses processos e a reorganização desses processos. E Uhum. aí, aproveitando, Fabi, era te perguntar como que é para você e como que foi para você experienciar os momentos de só ayahuasca, que tiveram alguns momentos que foram só ayahuasca, principalmente das tuas primeiras duas consagrações, e como foi com o fogo. Eu lembro que na primeira tinha um foguinho, né? Era um É, o pequeno fogo. introdutório. Era pequenininho. No segundo, já foi um pouco maior,
né? No terceiro já era uma fogueira maior. E eu lembro que no terceiro foi muito forte, porque assim, eu tive a necessidade de ir para próximo do fogo. E, e uma das meninas das terapeutas chegaram próximo e perguntaram se eu estava com medo de cair ou de... Eu disse não, eu quero ficar em pé e quero ficar perto do fogo, sentindo o fogo, porque assim, eu acho que esse fogo ele nos perpassa assim, né? Ele nos é um alimento que a gente está precisando ali naquele momento. E, Foi ele é o incrível, motor, né? ele é o E grande mar. nesse, e nesse na última consagração, ele foi muito forte também. Eu tive a necessidade também de me postar diante desse fogo, dessa luz, dessa força, né? Para, para viver esse processo maravilhoso, que só quem vive, quem tem a oportunidade de viver, que é um presente, né? Na verdade, é um presente que a gente pode se dar. Uhum, entendi. E, Fabi, em algum momento tu teve alguma, sentiu ou teve alguma objeção a participar em algum momento? Teve alguma situação dessa contigo? Não, na verdade, é assim, empecilho, alguma coisa assim? Sim. Alguma É, situação tipo, de repente, uma pessoa do teu entorno, ela virou. E aí, justamente no dia do ritual isso aconteceu, quase que você não vinha. é. Cada ritual é uma situação, né? Porque assim, no terceiro, justamente, que eu nem sabia qual era o tema, que foi trabalhar o feminino e o masculino, Uhum. né? Não, na verdade era a cura do feminino, no terceiro. Sim, tipo das Era deusas, a né? cura do Da... feminino. E eu não sabia qual era o tema. Eu sabia que eu queria ir, que eu ia, que eu sempre digo assim, eu vou, eu estou em todas. Mas quando foi no último dia, amoleceu. Um Hum, monte de coisa aconteceu e eu perdi. Não foi o ânimo nem a vontade, mas eu disse, não, tá no limite, não vai dar para ir. Eu tinha convidado uma pessoa também, e a pessoa disse, não, não vamos, né? E aí foi que eu avisei para vocês que não iria, porque eu já tinha dito que iria. Aí eu acho que foi a Antônia que disse, Fabi, venha, vai ser tão importante. E foi nesse dia que eu acessei esse trauma que eu tinha, essa questão que eu tinha com a minha mãe, que eu nem sabia que eu tinha, mas estava no meu inconsciente, que era a rejeição da minha mãe no ventre quando descobriu que estava grávida de mim. sim. E a da foto também. Essa é você triste, essa é você feliz. Qual que você quer ser, né? Nossa. E depois ainda apareceu uma imagem bem grande, como se fosse uma luminária, uma coisa muito incrível. Parecia aquelas placas de circo toda luminosa, Uhum. mostrando o meu nome todinho. Maria Fabiana Rodrigues Nobre, bem incrível, assim, bem lindo. Bem Tipo pro assim, mundo. uma explosão com o meu nome. É dizer, você é essa pessoa, né? Não, Se empodere, né? Se aposse dessa pessoa, né? Você é ela. incorpore essa pessoa. É. E até tem dois paralelos dentro do que você falou, que o primeiro, deixa eu ver aqui, o primeiro, ah, Maria, veio o primeiro, mas aí ele sumiu. Ah, pronto, chegou. É a Uhum, dinâmica que eu sempre falo da ponta do iceberg, que uhum, normalmente as questões de consciente, subconsciente e inconsciente, elas normalmente se organizam como um iceberg. uhum, Acima do nível da água, nós temos o nosso uhum, nível de consciência normal, corriqueiro, e abaixo desse nível, normalmente ficam as estruturas de subconsciente e de inconsciente, que vivem cercadas, rodeadas, impregnadas por essas situações, como por exemplo você citou a memória que a tua mãe teve de, meu Deus, estou grávida, como é que vai ser? uhum, Como é que eu vou dar conta? E aí uhum, naquele momento você sentiu aquela energia, porque apesar de você não ter ainda nascido, mas uhum. a sua alma, o seu corpo etéreo já estava se ancorando lá e já estava captando tudo que estava no teu entorno.
Então, Sim. aquela memória ficou registrada. E na medida que chega um momento da gente acessar uma memória mais profunda e mais sofrida que a gente vivenciou, isso às vezes é normal de acontecer nos trabalhos, de ser Uhum. justamente um dia bem desafiante. É. Mas justamente nesses dias bem desafiantes, aí que a gente precisa se firmar bem no nosso objetivo, no nosso propósito e Sim. vir, É. independente daqui, independente do lugar onde você consagre. Isso. E leia os sinais. Nem sempre Sim. os sinais, quando não é para você consagrar em um determinado lugar, outros sinais vão aparecendo. Não necessariamente no dia da consagração. No dia da Uhum. consagração, normalmente se dá por essas resistências desses nós energéticos que estão dentro da gente, precisando de um melhor esclarecimento, precisando de um melhor encaminhamento, de uma melhor integração deles, para que Uhum. assim eles possam se tornar mais uma fonte de força nossa Uhum. e fazer a virada de chave. E o outro ponto, dentro dessa passagem que você falou, desse dia difícil, foi que Uhum. eu acho que esse ritual que tu está citando foi o que nós fizemos em referência às três formas do Sim. feminino na Índia, que no caso são de Lakshmi, de Durga e de Sarasvati, tendo Uhum. também Kali, mas foi um outro momento. E no caso, inclusive no sentido da constelação familiar, vou até aproximar mais porque está aparecendo um avião. Tá dando para me escutar, Fabi? Sim. Pronto. No sentido sistêmico, o papel, um dos papéis, porque tem N papéis do feminino, é de levar a prole, levar a filiação até o mundo, que é Uhum. o masculino. Então vem todo o processo da gestação, do cuidado, Uhum. de toda aquela nutrição, para que no final, passado o lugar da hora da chegada, aí a criança vai estar em contato com a vida, a continuação da vida dela, porque a vida dela já se Sim. iniciou dentro do útero, e a mãe faz um movimento de levar a criança para o mundo, para, em Sim. outras palavras, o pai, para que Uhum. ela possa se ancorar na sua energia masculina também, assim como a energia feminina que já vem da mãe. Então, quando tu me fala dessa questão que veio essa ressignificação da tua mãe e em seguida veio aquele letreiro, tipo, eu sou Fabiana, então vem Uhum. muito dessa questão que quanto melhor estruturada Uhum. essa história foi ficando, aí começou a se estruturar uma ponte mais reforçada da tua conexão com o masculino, e o masculino, Uhum. que é essa energia da exposição, do ir à frente, de tomar a frente. Não que a Uhum. mulher não possa tomar a frente. Todos Uhum. nós temos energia masculina e feminina. Eu digo, é uma ação de energia masculina, que é diferente. Sim. É. Uma coisa interessante que eu quero frisar, assim, que foi muito importante para mim, foi uma descoberta, é que eu visualizava muito pouco o masculino no meu campo. E o masculino que eu visualizava no meu campo era só um pouco do lado da minha mãe, do lado materno, né? Eu visualizava só um pouquinho. E do lado do meu pai, eu nem visualizava o masculino e nem o feminino. Então, faltava muito do masculino, né? Ainda estou organizando isso, mas faltava muito isso. E Entendi. assim, nas minhas experiências também de consagração, vieram muitas dores também das mulheres, né? Das ancestrais, né? Veio muito à tona isso. E eu creio que essa falta do masculino, né, tenha um pouco a ver também com essas dores, né? Sim, Sei, é totalmente. algo que eu ainda creio que vai se organizar. Totalmente, querido. Totalmente mesmo. Né? E me diz mais uma coisa, para as pessoas que estão sentindo uma certa resistência a ter a experiência com a ayahuasca, o que você diria para elas? Eu sou assim, sabe, assim, quando as coisas são boas, a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade, né?
Só que, assim, eu sinto que as pessoas têm medo, Uhum. mas eu digo muito assim, não tenha medo de mergulhar em algo que vai te ajudar a abrir a porta para uma nova descoberta, um renascimento, na verdade. Né? Eu Uhum. considero um renascimento. Né? Não tenha medo de renascer. Não tenha medo de deixar as bagagens que não te servem mais. Né? Não tenha medo. É isso que eu digo. Seja corajoso. Porque, assim, eu não digo, hoje, conhecendo um pouco dos processos, eu não digo que a pessoa deve sair aonde, tem ali, tem acolá. Não. Isso é muito sério. É muito, é de muita responsabilidade. Né? Então, assim, procure um lugar seguro, com pessoas seguras e responsáveis. Né? E assim, se tu me perguntasse, Davi, não porque eu estou falando com você, Fabiano, você iria em outro lugar? Davi, hoje eu não iria em outro lugar, porque eu não conheço, eu não sei como trabalho, eu não sei qual a responsabilidade, entendeu? E eu faço isso, juro para você, faço por mim. Hoje eu estou fazendo por mim, pelas minhas curas. E são muitas curas, né, que a gente precisa fazer. A gente não acha que não tem. Como quando eu passava pelo meu processo de depressão, que eu não reconhecia como depressão. Eu não reconhecia, mas eu tinha vontade de morrer. Eu só tinha vontade de morrer. Para mim viver não tinha sentido. E muito tem da questão da desmistificação até da própria depressão, porque muitas pessoas não têm a mínima noção do que acontece dentro de quem está dentro de um processo depressivo, Uhum, que são situações muito delicadas normalmente, e que uhum, para quem está do lado de fora apenas acha que a pessoa está com uma indisposição, que ela está sem vontade de viver, que ela está borocochô, que ela está de N outras formas, mas ela não entende que é um contexto muito sério, uhum. é um contexto muito profundo que está sendo vivenciado. E que aquela memória, seja numa depressão, seja em síndrome do pânico, seja em outros processos Uhum. mentais, são processos que estão precisando com que aquelas memórias elas sejam reorganizadas, reconfiguradas, Uhum. porque normalmente esses processos, não todas as situações, mas normalmente esses processos são reflexos de questões que precisam ser reorganizadas, que É. precisam ser confrontadas no bom sentido. Você precisa se deparar Sim, com aquilo sim. e reorganizar. É. Uma E coisa que assim que eu digo, sabe, Davi? Em nenhum momento Em nenhum momento eu tive a sensação de alguém chegar para mim e fazer uma gracinha, nhenhenhenhenhen, entendeu? Não, uhum, foram sempre orientações muito sérias. E assim, dentro dessa questão da criança, quando eu digo assim, eu tenho muito ainda da criança para resolver, da minha criança, é que assim, eu tenho uma dificuldade de organização com minhas coisas pessoais, certo? sim, E assim, é uma dificuldade que eu procuro ler livro, que eu procuro ver matéria sobre isso, como me organizar e tal. Mas eu tenho dificuldade de organizar, principalmente meus objetos pessoais. E numa das consagrações, me levou lá onde, na minha parte mais organizada, que é no meu material pessoal, na minha estante pessoal, uhum, me veio a visão desse lugar. Aí disse assim: olhe para lá, olhe para aquele canto lá. Sabe por que você deixa desorganizado? Porque você quer que a sua mãe venha ali ajudar a organizar. Então tem muito uma coisa de mãe aí, da criança que quer a mãe. E realmente minha mãe, ela foi muito ausente, né? Numa oportunidade de conversa que eu tive com uma semana depois da consagração, que eu tive essa revelação, né, desse trauma, eu perguntei, mãezinha, quando a senhora descobriu que estava grávida de mim, como foi? Ela disse, eu fiquei triste, porque eu não sabia como era que eu ia alimentar. Então, assim, bateu a informação que me veio desse trauma. Então, assim, a insegurança, tu entendeu? A insegurança da Fabiana adulta era aquele.
aquele medo do abandono, medo, né, dessa sensação que minha mãe sentiu no ventre, quando descobri que estava grávida de mim. E como é que Entendeu? antes eu poderia me sentir bem recebida, bem acolhida e merecedora da vida, né? Entendeu? Só que Antes, assim, hoje eu tenho a oportunidade de dizer, minha mãe, ela foi muito corajosa. Ela me deu o melhor que ela tinha, e então eu só tenho que ser grata, né? Gratidão, minha mãe. Porque eu estou aqui e eu tenho ferramentas, eu tenho uma visão perfeita, eu tenho um braço, perna, coração pulsando, minha mente, eu só tenho que organizar, porque nossa mente é uma coisa muito, muito louca, né? Então, assim, a gente só maravilhoso. tem que se organizar, procurar se equilibrar, né? Dentro dessa caminhada que a gente faz, né? Que não é só o dia da consagração, é como você falou, é procurar ir se observando, procurar fazer as meditações, as ferramentas que a gente pode ter acesso para ir caminhando mais forte, mais firme, mais centrado, para a gente realmente ser essa luz, né? Para os outros também. Porque tem muita gente precisando, né? Menos de remédio, muito mais de equilíbrio, né? Através da meditação, através né, dessa conexão até consigo, né? Né? Falta muito conexão consigo, né? Com você mesmo. Sim, e dentro dos Essa processos luta que eu tô. meditativos, a gente conseguir gerenciar melhor as nossas questões, o que Uhum, não acontece normalmente com as medicações, que isso. boa parte delas, em boa parte das situações, não todas, Uhum, elas tendem a suprimir as questões emocionais que estão uhum, precisando serem escutadas. uhum. Mas tempo ao tempo, né? Uhum. Tudo Então, no assim, tempo. quem não conhecer ainda, eu aconselho, né? Conhecer. Se não quer participar de uma cerimônia, de uma consagração, conheça o Davi, conheça a Antônia, né? Para vocês verem que são pessoas do bem, da paz, do amor, né? São seres que Deus colocou nesse mundo para ajudar nessa caminhada, né? No retorno que a gente vai precisar fazer daqui a pouco, né? Ah, que assim sempre seja. Muito, muito grato, de verdade. E, minha querida, você gostaria de acrescentar mais algo para as pessoas? Desejar que todos tenham essa coragem de mergulhar, de buscar, de, de perguntar, né? Porque na verdade assim, né? De repente isso é maravilhoso para mim, né? Mas conhecer o que você, procurar saber, procurar resposta para o que você precisa, é o que eu preciso, né? Porque eu acho que quando você começa a, a perguntar e deixar a resposta vir, ouvir, né? Você consegue ter a resposta, consegue ter, né, chegar na ferramenta necessária para que você faça a sua conexão. Sim. E até dentro do que você falou, do eu preciso, é diferente de eu quero. É, Porque em muitas situações a gente confunde o que nós realmente precisamos é com verdade. os nossos desejos. É, é verdade. E assim, eu procuro. Hoje, eu não troco nada do que eu preciso pelo que eu quero. Porque o que eu preciso, eu corro atrás, né? Eu procuro correr atrás, de verdade. Né? E a gente realmente tem que se dar essa oportunidade. Né? Quem puder fazer essa conexão, né, com o seu inconsciente, né, com pessoas assim, né, quem puder ter essa orientação com pessoas como vocês de responsabilidade, né, que tem esse propósito, né, de levar esse conhecimento, essa ferramenta, essa terapia de cura, de fortalecimento, que se dê essa oportunidade, porque é como fala, eu estou no caminho que eu digo, eu estou no caminho que não tem mais volta. Falta muito? Falta. Falta sim, que é como eu falei. Passei 46 anos
feito pipoca, fulano, pipoquinha, né? E hoje eu não quero mais ser pipoca, eu quero ser Maria Fabiana Rodrigues Nobre. Ser o que eu nasci para ser. Amém. Que bom. Hum. Tá ótimo, querida. Nós agradecemos muito, muito mesmo a tua disponibilidade e a sua, a sua coragem também em estar falando, porque não são todas as pessoas que têm disposição de estar falando. É E verdade. que tem histórias lindas para contar, mas que por alguma questão, algum bloqueio, ela não se sente à vontade, mas que você está aqui contando a sua história, contando o que você experienciou, um pouco do que você experienciou, né? Porque foram tantas coisas ao longo Foi. desse quase um ano que Sim, você tem participado aqui das consagrações. E voltando, o objetivo da live, como eu tinha falado, de início é trazer um melhor esclarecimento para as pessoas, desmistificar vários contextos relacionados às consagrações, que sim, não é nada de um bicho de sete cabeças, é um momento que você precisa unicamente se focar na sua entrega. sim, Quanto verdade. mais você se foca na sua entrega, mais você recebe. É. E essa última lição que você falou, né? Aprendi e quero apreender, porque aprender é diferente de aprender. Para a minha vida, que é focar na minha experiência. O que é bom para mim nem sempre é bom para todos, Sim. né? Então, na, na, nesse processo, eu tenho que pensar em mim. E isso eu estou falando para mim mesmo, porque eu tenho mania de pensar nos outros, né? Não, eu vou fazer isso por alguém, vou fazer isso por... Não, tá na hora da Fabiana cuidar da Fabiana. E acender o letreiro dela, né? Isso, e é grande, viu? Bem grandão. Eu sei. Está ótimo, querida. Gratidão Gratidão, minha querido. e pela Antônia também. E aí nós vamos conversando. E para as pessoas que estão assistindo aí a live, qualquer dúvida que vocês tenham, só entrar em contato via direct ou via WhatsApp. Normalmente o WhatsApp é mais prático, mais rápido. O direct ainda tem umas questões de mensagem de texto e de voz que o Insta ainda está melhorando essa parte. Mas aí, até os próximos encontros. Nós ainda vamos ter mais lives até a nossa consagração do dia 17, que vai ser agora 17 de dezembro. E depois dela também mais relatos também. A gente vai dar seguimento a mais relatos, a mais experiências para continuar esse projeto de esclarecimento, esse projeto de estar levando mais clareza, mais lucidez e mais informação sobre os processos das consagrações. Gratidão a todos que estiveram na live, gratidão especial a Fabi, minha e da Antônia, e que Deus e todos os seres divinos, tudo o que você acredita como sagrado, sempre esteja a te abençoar, a proteger e conduzir pelo melhor e para o seu melhor, na sua experiência material e na sua experiência espiritual. Assim seja. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tá.